E assim, dentro das entrevistas, um dia tinha lá um motorista de caminhão, que acho que ele tinha, se não me engano, era um número absurdo, chegaram mais de 200 parceiras no ano. Acho que cada vez que ele parava, ele tinha uma parceira diferente. Então isso infecta lá, e se é um vírus de alto risco, e se existem fatores, que é o que nós queremos saber, dessa mulher, que permitam com que esse vírus faça o ciclo completo, que exerça o controle maior na célula, vai ter a história natural da doença. A maior parte é transitória, mas pode eventualmente ter uma neoplasia de grau 1, que é aquilo que atinge a parte mais profunda do tecido, aquelas atipias. Se isso vai até o terço médio, é uma neoplasia intraepitelial de grau 2. E aí, se atinge toda a espessura, é a neoplasia de grau 3. E aqui, grau 2 e grau 3 são as chamadas lesões de alto grau. Essas é as que nos interessam. E disso, depois de 10 a 12 anos, em média, se nada for feito, e essa mulher for uma das que favoreçam essa situação, vai se desenvolver a invasão. Então ele passa aqui para o fundo, ele invade aqui a membrana basal, rompe a membrana basal, invade o estroma, e aí se caracteriza o câncer. Então é uma neoplasia invasora. Até aqui, neoplasia intraepitelial, está dentro do epitélio. Essa é a história natural do câncer. Essa história aqui, da infecção até isso aparecer, 25 anos em média. Por isso que eu falei, dá tempo para a gente fazer diagnóstico. Ele quer mostrar para a gente que tem. O que nós não estamos sabendo é o que utilizar para fazer esse diagnóstico nesse tempo todo. Então, é uma doença que nós sabemos o que causa, como é que acontece, como fazer o diagnóstico disso, não estamos fazendo diagnóstico, não sei porquê. Se a gente fosse onipotente, mais onipotente do que já tem, o médico tem um sentimento de onipotência muito grande. E um dia fui cobrado disso. Acho que essa é uma doença que a gente teria que ter erradicado como a poliomielite. Porque a gente já sabe tudo dela. Já deveria estar fazendo diagnóstico disto aqui numa fase muito mais precoce, com essa pontinha só invadida, e não câncer avançado como é o que nós temos feito no país. Isso aqui é só um repeteco. Essa história parece ser por etapas assim, mas infelizmente tem alguns vírus que não leram o livro, e umas células que não leram o livro, e às vezes da infecção, eventualmente você já vai fazer um diagnóstico não com esses passos todos, em pouco tempo, eventualmente você tem uma invasão. Mas isso é exceção, não é a regra. E assim você tem vários estudos no mundo mostrando o que acontece quando você tem o HPV persistente, o quanto desenvolve de lesão de alto grau e o quanto disso invade, desde que você tenha uns vírus aqui de tipo 16, 18, e isso é demonstrado, ficam até 16 vezes mais frequente ou maior o risco de você ter um desenvolvimento de lesão de alto grau e câncer nas mulheres que têm os vírus de altíssimo risco. Isso vai se repetindo no mundo inteiro, com casuísticas grandes, com acompanhamentos de 10 anos ou mais. Então, vocês têm estudos isso na Costa Rica, na África do Sul, tem na África, na Guatemala, você tem na Europa, na Holanda, você tem grandes estudos que já estão acompanhando certas cortes por 15, quase 20 anos, vendo o que aconteceu com aquelas mulheres que eram HPV positivo, então, estabelecendo muito bem aí a história natural da doença. Isso aqui é só para ilustrar. Isso é uma verdade, isso se repete em diferentes lugares no mundo, não é só aqui no país pobre, no país rico isso também é um problema, embora lá a incidência da doença seja muito menor. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, que é onde a gente tem grandes dados, na década de 50, câncer do colo era a primeira causa de morte por câncer na mulher. Hoje, 13ª, 14ª, teve uma queda de 75%, 80% na incidência do câncer do colo e com isso em relação à mortalidade também. Por quê? Com a implantação de um rastreamento, baseado ainda na citologia cervicovaginal, mas mais eficiente, e isso se repetiu no mundo desenvolvido, onde isso realmente foi implantado. E aí levanta algumas hipóteses, por que aqui isso não é assim? E a gente tem algumas coisas para mostrar que tem algumas razões a mais aí para que isso não seja assim. Quanto eu tenho de câncer do colo, isso é interessante, porque assim, é um dos mais importantes, ou talvez o mais importante, que você sabe que existe um agente etiológico. Outro seria hepatite, hepatite C,
com hepatite B, hepatite C, com câncer do fígado, mas o HPV, sem sombra de dúvida, é um agente etiológico do câncer e ele equivale a mais ou menos 5% dos cânceres do ser humano, né? Então, olha, tem muita importância isso. 10% dos cânceres na mulher, né, o papilomavírus. Ele é mais importante, carcinogênico, aqui, um agente carcinogênico, do que o tabaco, que é sabidamente importante em relação ao câncer de pulmão. 15% das mulheres, ou dos cânceres das mulheres, nos países em desenvolvimento. Vem outro problema nosso. 80% dessa casuística toda que se fala em relação ao câncer do colo no mundo, que são aproximadamente 530 mil casos novos por ano, isso com previsões de aumento aí, né, nas próximas décadas, 80% disso estão nos países em desenvolvimento, e nós somos um deles, né? Então isso é um problema grande para a gente. Só para repetir, 70% dos casos de câncer, né, estão relacionados aos 16 e 18, isso ficou muito sabido e conhecido em função dos estudos com as vacinas. 80%, se nós acrescentarmos aqui os 45, 31 e 33, por isso que eu falei que os vírus de altíssimo risco, 87% nos casos de adenocarcinoma eu tenho um desses três aqui, 16, 18 e 45, o 16 continua no adenocarcinoma sendo o mais importante, porém, o 18 toma um papel aqui relativo muito mais relevante do que nos casos do carcinoma do tipo espinocelular. Esse número é interessante porque, olha, mais ou menos 300 milhões com HPV sem anormalidade no mundo hoje, né? Sendo que 30 milhões têm lesões de alto grau e lesões aqui de verrugas genitais. Quando eu agravo um pouco isso, mais ou menos 10 milhões de lesões aqui de alto grau, de mulheres com lesão de alto grau no mundo. E mais ou menos 500 mil de mulheres com câncer no mundo nesse momento relacionado ao HPV. O que representa isso? 0,17%. Então, se a gente for pensar, é uma doença pouco frequente, né? Pouco frequente dentro do que existe de infecção, felizmente, a maior parte se resolve. É isso que a gente tem que deixar a mulher tranquila. Quando faz um diagnóstico, temos que falar que ela vai provavelmente se comportar como uma das outras todas, que se resolva essa infecção espontaneamente, muitas vezes, até sem a gente causar transtorno também. O médico hoje precisa escolher quem vai tratar. Quando tem lesão de alto grau, nós já estamos falando de outra coisa, aí eu tenho que intervir, porque eu não vou ficar assistindo saber qual vai evoluir, qual vai progredir, porque a progressão aqui já é importante, né, o percentual de progressão. Nas lesões de baixo grau ou menos, a regressão é muito mais frequente do que a progressão. Então, é uma doença relativamente rara. Então, eu falei assim, no meu consultório eu nunca tive um câncer de colo, eu continuo fazendo esse teste aqui porque nunca tive nenhum caso. Primeiro, ele pode não ter visto o caso porque foi bater no outro depois que fez o diagnóstico, que saiu de lá, né? E se para eu 0,17% ter uma representação no meu consultório, eu acho que eu precisaria ver umas 1000 pacientes no mínimo por por mês, né? Para você ter um número muito alto para aquelas doenças de menor incidência, menor frequência, né? Para ter uma meio por mês, entendeu? Então, quem tem um consultório pequeno, de alto nível socioeconômico, talvez não se depare com isso, porque são mulheres que são rastreadas, as que necessitam rastreamento não são rastreadas. Esse é um dos grandes problemas que talvez nós tenhamos aqui. Então, por que no Brasil, que tem Papa Nicolau e tese disso desde a década de 50, né? Por que aqui não teve o impacto que teve nos outros países? Primeira coisa, provavelmente a cobertura nossa não é aquela que se imagina. Nós talvez tenhamos mulheres que estão fazendo Papa Nicolau repetido, aí, às vezes mais do que uma vez por ano, e muitas que nunca fizeram. Só para, desculpa a introdução, mas é que eu esqueci de comentar com vocês, todos esses casos, 44 casos que deu HPV positivo, nenhum deles tinha alteração de Papa Nicolau. Na verdade, a Alvorada, todos os últimos que mandou, principalmente a Alvorada que já confirmava falando, não deu nenhum caso de CT alterado. Eu acho que Cachoeirinha, pelo que a gente tem conversado, também não teve caso de alteração de Papa Nicolau. Mostra a importância de outra forma de triagem. Imagina. Eu vou acrescentar uns dados depois disso, no que a Renata falou, que são interessantes de como se comporta o Papa Nicolau no mundo, não é no Brasil só, no mundo.
Tá? Eu vou mostrar dados aí de estudos multicêntricos, de estudos de meta-análise da sensibilidade da citologia cervicovaginal no sentido de diagnóstico de câncer do colo. Só para já dar um avant-première aqui, metade dos casos de câncer do colo do útero diagnosticados como tal, através de exame clínico e biópsia, metade deles tinham citologia normal no mundo. Não é isso, dados do FDA, assim, não é dados aqui do pior lugar do planeta, não, tá? Isso é dado mundial. Porque o Papa Nicolau, embora seja muito bom, ele cumpriu o papel onde ele foi implantado adequadamente, ele tem limites, como todas as coisas têm limites. Não existe nada que é 100% sensível e 100% específico, não existe isso. É o que a gente busca, mas não existe. Então, olha, isso aqui é um estudo que mostra a projeção aqui até 2050, e aí mostra mais um problema nosso, que o mundo desenvolvido provavelmente fica estável, mesmo com o crescimento populacional, e nós aqui, se continuarmos nessa tendência, que nem quem está meio gordinho, né? E aí, qual que é a sua meta para esse próximo ano? Ficar como está? Se ficar como está, você continuar ganhando 200 gramas por mês, né? Você imagina quando você chegar aos 70, 80, se você tiver com isso, né? Chegar lá. Aqui, assim, se continuar no status atual, olha o que vai ser no mundo em desenvolvimento, o que vai ter de caso novo aqui, quase 1 milhão de casos novos por ano, sendo que a maior parte disso vai estar aqui. Ou seja, vai distanciar mais ainda, né, nossa situação da situação dos países desenvolvidos. E em relação à mortalidade, isso também é verdade, né? Olha o que vai acontecendo aqui em relação às faixas etárias no mundo desenvolvido e o mundo em desenvolvimento. Se pensarmos na vacina, vou antecipar um pouquinho do que vem aí para frente, se pensarmos na vacina do HPV, quem faz a vacina para a prevenção do HPV? Quem tem dinheiro, ela não está na saúde pública, né? Tem dinheiro, quem tem dinheiro que não ia ter câncer. O que vai acontecer? Os países desenvolvidos estão implantando isso de uma forma muito mais rápida. Vai distanciar mais eles ainda da gente, né? A situação deles da gente. Nós vamos continuar com esse flagelo, que eu considero isso um flagelo, né? Mulheres de 40 anos, 45 anos, no auge da sua vida produtiva, com filho novo, morrendo por causa de câncer, né? Então, provavelmente a gente fique mais distante do mundo desenvolvido, embora nós tenhamos o mesmo celular que tem lá fora, né? Incrível. A tecnologia avança rapidíssimo e ela é consumida no mundo inteiro. A saúde, não. A saúde tem diferença de quem pode e quem não pode, né? Infelizmente. Então, o INCA, aquele número que a Renata já mostrou, né? E nós sabemos que metade disso morre. Aí vem um outro desabafo aqui, não tirando a razão e nem a importância. Câncer de mama. Câncer de mama, super importante. País pobre tem o mesmo problema do país rico. Instituto Gesta. Pesquisa e diagnóstico em saúde.